Ele você já viu em ação no cinema. Seja com a trilha consagrada ou em versões mais modernas. Se ficarmos aqui sem fazer nada, seremos presas humanas. Mas na vida real é ruim, hein? Dar de cara com essa fera dos mares. Tiger shark! Tiger shark ran me! Scott pescava a mais de 1 quilômetro da costa no litoral de Águas Rasas, no estado americano do Havaí, quando flagrou o ataque. Parecia um barco desligado vindo na minha direção. E eu olhei para cima e vi a grande coisa marrom que pensei que era uma tartaruga. No reflexo, ele chega a chutar o tubarão. Refeito do susto, ele tirou uma grande lição do encontro inesperado. A vida é curta, o tempo é curto na Terra. Então, aproveite ao máximo. Seja legal com as pessoas. Ainda nos Estados Unidos, mãe e filha escapam por pouco da morte. Uma locomotiva acertou em cheio o carro onde as duas estavam. O veículo ficou preso nos trilhos depois que a cancela fechou. Mas no fim deu tudo certo. Um homem decidiu atravessar o Rio São Francisco e começou a se afogar. No meio de vários redemoinhos no rio, na região de Canindé de São Francisco, Sergipe, ele luta pela vida. Testemunhas que filmavam a situação ficaram apreensivas. Afundou o cara. Mas ele consegue respirar novamente. Olha lá. Uma situação de perigo que lembra o que aconteceu com o ator Domingos Montanher. Em 2016, ele entrou nesse mesmo trecho do Rio São Francisco. O ator foi arrastado pela correnteza e morreu. Esse caso só não terminou em tragédia porque, de repente, surge um barco. Eita sorte da bichinho. Manuel dos Santos é quem fez o salvamento. Muito grande que tinha. E daí a gente pegou ele, puxamos para a beirada e ele agradeceu muito. Já em terra firme, ele contou que preferiu atravessar o rio ao usar uma ponte ali perto. Uma das testemunhas comemorou o final feliz. Graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo, mas foi por pouco. Nadar numa represa, por exemplo, como essa, com água calminha, assim, já é arriscado. Agora, imagina entrar num rio cheio de redemoinho que puxa a pessoa para o fundo. É preciso, então, um baita esforço para se safar. O perigo justamente das represas e dos rios é que nessa submersão que ele faz ali temporário, ele pode encontrar alguns obstáculos. Por exemplo, uma árvore ou uma pedra e acaba, quando ele submerge ali, ele acaba ficando preso em alguns desses obstáculos. Com uma experiência de 2 anos em salvamentos, Fernanda dá algumas dicas para quem vai se aventurar em locais com correnteza forte. Quem entrar na água, procure um local onde há a presença do Corpo de Bombeiros, há a presença de um guarda-vidas. Porque ele sim, ele vai conhecer aquela região, vai conhecer a localidade e os riscos ali do setor e vai informar ao banhista. Em São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul, um cavalo simplesmente dá uma rasteira num pedestre. A corda que prendia o animal enlaçou as pernas de Olinto Cortellini Tolfo. Olinto machucou as pernas e o rosto, mas está fora de perigo. No Rio de Janeiro, 2 irmãos caminhavam por uma calçada quando foram engolidos por uma cratera. A calçada simplesmente cedeu, nós caímos num buraco de aproximadamente 2,5 metros de profundidade. Testemunhas tentam ajudar a dupla. Elas conseguem retirar os 2 irmãos do buraco. Eles tiveram machucados leves. E deixam um alerta. Nossa maior preocupação é em relação a idosos, cadeirantes, pessoas que têm algum tipo de deficiência, mulheres com carrinho de bebê, porque no nosso caso foi escoriações leves, mas poderia ter sido com uma pessoa numa situação de vulnerabilidade maior, né? A concessionária Águas do Rio, responsável pelo tratamento de água e esgoto, disse que a cratera surgiu depois de fortes chuvas romperem parte da rede de drenagem embaixo da calçada.
Informou ainda que o problema já foi resolvido. Era para ser mais uma corrida na vida do piloto catarinense Gustavo Magnabosco. Mas, de repente, uma pedra pesando 5 quilos se solta da pista, fura o para-brisa do carro e atinge de raspão o ombro dele. Repare que ela passa pertinho da cabeça do Gustavo. O flagrante aconteceu durante uma corrida em Cascavel, Paraná. Graças a Deus não me atingiu, senão seria muito grave. O Gustavo tem razão. Um objeto que se choca contra o para-brisa de um carro em movimento, seja numa pista como essa de Interlagos, ou numa rua, ou numa estrada, pode causar ferimentos muito graves, ou até a morte. É por isso que é muito necessário que essa rodovia esteja sempre limpa, né? Ela não pode ter muito pedriscos, porque o veículo passa, essas pedras são levantadas. Não é o carro da frente necessariamente que joga a pedra a uma velocidade alta, não é. A pedra, ela voa, ela sobe, e o carro em que você está, ele impacta, ele vai na direção da pedra, na velocidade que você tiver. A situação vivida por Gustavo pode acontecer com qualquer um de nós. Você precisa ter calma, reduzir a velocidade, mantendo o carro na posição que você estava e tentar olhar o melhor que você puder através desse vidro. Se não for possível, você tem que dirigir seu olhar para o seu vidro lateral, reduzindo rapidamente a velocidade do seu carro até parar. A pedrada no para-brisa do Gustavo aconteceu antes de outro grave acidente envolvendo vários pilotos. Tem strike, tem carro rodando. Que strike impressionante estamos visualizando aqui. Felizmente, ninguém se feriu gravemente. A disputa foi interrompida por alguns instantes e retomada com o Gustavo de volta à pista. E adivinha quem venceu? Pode comemorar, a vitória é sua, Magnabosco! Vence Gustavo Magnabosco com Rafa Lopes em segundo.